Amém, amém. Deus abençoe a todos. Deus ilumine cada coração aqui presente. Uberaba, que bênção. Minas Gerais. Tem mais mineiro aqui? Paulista. E quem que é do sul aqui? Tem do sul. Do norte. Do nordeste. Ei, trem bom, gente. Que Brasil inteiro aqui presente. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bem-vindo também você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pela TV Pai Eterno. São 10 horas, 12 minutos, 47 segundos. Que Deus abençoe nossas vidas. Vamos rezar um pouquinho? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu confio em nosso Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Amém. Podemos ficar sentados. Meu irmão e minha irmã aqui presente no Cine Teatro Afip, em Trindade, Goiás. Você que nos acompanha aí do outro lado da tela, do rádio, da internet, pelo seu smartphone. Você que acompanha aí pelo seu app, Divino Pai Eterno. Nós estamos muito felizes porque nós somos homens de fé, mulheres de fé. Nós somos pessoas que creem no Senhor. E isso já nos é dado em crédito em nossa vida diante do céu e da terra. Lembre-se disso, hein? Isso já nos credita nesta vida, tanto no céu como na terra. Por isso, confiar-se a Deus, confiar em Deus, ter Deus em nossa vida, colocar o Senhor sempre à frente de tudo aquilo que nós realizamos, é o princípio maior daquele que tem fé. Por isso, creia no Senhor. Hoje nós vamos falar sobre 4 temas e eu vou apresentando um por um a você. E o primeiro deles é sobre o poder da fé. O que a fé pode realizar em nossa vida? O que a fé é capaz de realizar no coração de uma pessoa? O que a fé pode fazer em prodígios na vida de uma pessoa? Por isso, meu irmão e minha irmã, a fé, como vai nos dizer a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3, é assim. São Paulo diz claramente: a fé é o fundamento da esperança. Ou seja, sem esperança nós podemos até ter fé, mas nós não podemos ter esperança sem ter fé. Nós podemos até esperar, porque a gente espera em quê, gente? No mundo, nas pessoas, em Deus. Agora, a verdadeira esperança, aquela em Deus, ela tem como base a fé. O edifício espiritual que nós edificamos é sobre uma rocha viva, que é a nossa fé. Por isso, meu irmão, a fé é a base. Fé em quem? Fé no Redentor, fé em Deus, fé na graça de Deus, fé nos favores do Senhor. Por isso ela é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que nós não podemos ver.
Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E aí nós estamos falando de quem, gente? Abraão, aliás, Abel. Abel conseguiu a aprovação de Deus porque creu no Senhor. Então ele ofereceu lá os seus sacrifícios do melhor que ele tinha. Ele pegava o fruto da terra, aquilo que ele tinha de melhor, e ele queimava, homenageava a Deus. E aquilo se elevava como uma fumaça boa, pura, chegava aos céus. Caim, que cuidava do rebanho, o que ele fazia? Ele pegava a ovelha magra, doente. Ele era um cara ganancioso, ele era um cara mau. Ele morria de inveja de quem, gente? De Abel. Morria de inveja de Abel. E a fumaça dele, ao invés de se elevar aos céus, vinha contra ele e o afogava. E ele saía tossindo. Deus não aceitava a oferenda de Caim, mas aceitava com amor a oferta de Abel. Foi pela fé que essas pessoas conseguiram a aprovação de Deus. Abraão, pai da nossa fé. Abraão, que foi aquele que, sendo filho de idólatras, de homens que não acreditavam no verdadeiro Deus, ele ouviu a voz do Senhor e aí ele deixou tudo. O Senhor disse a Abraão: Abraão, deixa sua terra, sua parentela e vai para uma terra que eu vou te indicar. Olha só que fé, hein? Eu ainda vou te falar, só acredita que você tem que deixar tudo, larga tudo. A gente olha para a nossa vida e fica imaginando: será que um dia eu vou ter a fé de Abraão? Será que um dia eu vou conseguir enxergar que Deus está no comando da minha vida? Totalmente. Será que um dia eu vou conseguir perceber que quem rege os meus caminhos, quem dita as regras para quem tem fé, para mim, é o Senhor? Não é novela, não é filme, não é nada disso que as pessoas... Obrigado. Tá bem, obrigado, eu vou ler. Quantos aninhos? 100? Você falou 100. 100 anos. Meu Pai eterno, que bênção. Olha só. Eu quero chegar lá, viu? 100 anos. Padre Robson, sou Elisa Augusta Soares, tenho 100 anos de idade, sou tão pequenininha, que meu apelido é Vovó Tuquinha. Isso mesmo? Peço uma bênção. Depois eu vou ler com calma, tá? Obrigado. Olha só que gracinha. 100 anos, gente. Quem quer ter 100 anos na vida aí, hein? Ei, Papai eterno, ajuda nós. Ajuda nós, Senhor. Fé, meu irmão, para acreditar no Senhor, para deixar Ele reger nossa vida. Quando a gente faz isso, e Abraão fez, ele passou por dificuldades? Passou. Provações? Passou. Imagina quando Abraão chegou a ter Isaac, já na velhice. Sara, ela teve a capacidade de ter um filho, porque Deus assim permitiu, e de repente o Senhor fala para ele assim: olha, pega seu único filho, legítimo, né? Porque teve um momento que Sara realmente não poderia ter filhos, ela era muito idosa, e aí a Sara mesmo falou: olha, pega a Agar, nossa escrava, e tem um filho com ela, eu vou considerar meu. Aí ele foi, dormiu com essa mulher aí, Agar. Dormiu não, ele ficou acordado, né? Senão ela não engravidava. Aí ficou acordado com essa mulher, e aí ela ficou grávida e teve um filho chamado Ismael. E aí essa escrava Agar, ela começou a ficar muito... eu tenho filho, você não tem. Toda hora passava perto assim dela e ficava ali, né? Aí a Sara foi ficando com raiva de Agar e expulsou ela e mandou ela para o deserto com o filho. E um anjo cuidou para que ela não morresse. E ali onde ela repousou e resolveu morar, foi criado um povo chamado os Ismaelitas. Já ouviu falar nisso?
é que os árabes hoje. Sim, os árabes são filhos de Ismael, que por sua vez filhos de Abraão, mas Abraão com a escrava Agar. E aí depois Deus concedeu que Sara engravidasse e ela teve um filho chamado Isaque. Isaque, ele era bonito, forte, saudável, como também Ismael era, mas era filho legítimo. E aí, meu irmão e minha irmã, começou essa felicidade no coração de Abraão, proporcionada pela sua fé. Aquela mulher velhinha, ela não tinha 100 anos não, igual a Toquinha não, mas ela devia ter uns 70. E 70 você já passou da hora de não ter filho, né? Uma vez uma senhora chegou no santuário, eu te contei isso, Rodolfo? Ela chegou lá e falou assim: eu estou grávida do Padre Robson. É verdade, não é mentira não. E aí eu falei, não tô, sei isso não. Aí foi passando, ela ficou lá mais uns dias, falou: eu tô grávida do Padre Robson. Ela começou a falar isso na secretaria lá. Aí eu fui lá fora, né? Quando eu fui ver, a senhorinha tinha 85 anos. Eu falei, mas nem que quisesse, né? Não ia dar certo. Não ia ter um filho aí. Tadinha, ela criou uma coisa assim pra, sei lá, o que deu na ideia dela. Uma outra vez, uma menina chegou pra mim, moça, bonita, morena, e chegou lá com um filho nos braços e falou assim: ó, esse filho aqui é seu. Eu falei, como assim? Aí eu falei, não estou lembrando de você. Estou brincando, falei isso não. Aí ela foi me contar que ela ia abortar aquela criança. E de repente ela ligou a televisão. E ela disse que me ouviu. Eu falo tanto, né? E falo às vezes demais, né, gente? Igual estou fazendo agora. Ela disse que eu disse para ela não fazer isso. E naquele momento ela foi tomada de um calafrio e a consciência de que não deveria matar aquela criança. E ela deu o nome do menino de Robson, como homenagem Robson Júnior. Gente, é bonito quando a gente vê isso, né? É bonito. É lindo, aliás, quando você vê que essa obra de amor que nós realizamos, essa menina é do Maranhão, lá de São Luís. E o pior é que eu tive lá um dia. Mas não aconteceu nada. Viu? Pode ter certeza, confia no padre. E ela foi tocada pela novena do Pai Eterno. E ali ela deixou de matar uma vida. E isso eu falei para ela: você vai ser uma pessoa muito mais feliz do que você imagina. Você vai criar seu filho, você vai cuidar bem dele, sua vida vai ser próspera, porque você ouviu a palavra de Deus. Sua vida vai ser cada vez melhor. Foi num momento de desespero que ela ia fazer aquilo. Ela iria fazer aquilo num momento de desespero. Ou seja, ela não esperava em mais nada. E é nessa hora que ela trocou o canal, aliás, assim, né? E aí ela tomou consciência do que ela não deveria fazer. E ela estava indo abortar. Já tinha até marcado lá com um médico clandestino lá. Meu irmão e minha irmã, Sara teve um filho, Isaque, e Abraão feliz. De repente, olha só o que acontece. Deus fala: pega teu único filho, a única garantia da sua vida, da sua prole, vai lá e oferece para mim. E Abraão, sim, Senhor. E a criança pegou os gravetos, eles foram, e a criança ainda perguntou assim: papai, onde é que nós estamos indo? Nós vamos oferecer um sacrifício a Deus.
Abraão sabia, criança não. Cadê o cabrito? Cadê? Aí ele disse: El Shaddai, Deus proverá. Deus proverá o sacrifício para nós. E foi na hora que ele provou realmente que ele iria cumprir a ordem de Deus, é que um anjo segurou sua mão com a adaga e disse: não fira essa criança, não faça mal a teu filho. E aí aparece um cabrito no meio das estepes, amarrado, e ele oferece um sacrifício de ação de graças. Olha só, meu irmão, fé provada, minha irmã, fé provada, e é fé valida. Olha, escuta o que o padre acabou de dizer: fé provada é fé valida. Profetas, reis, homens santos, Maria, nossa mãe, os apóstolos, quantos foram e continuam sendo até hoje homens provados na fé, como ouro é provado no fogo, e são validos, porque se mantiveram firmes. A palavra de Deus é muito clara em dizer para nós que eles foram validos por Deus, eles foram creditados a favor do Senhor, em favor do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, crer, sem titubear. Volta o texto lá para o padre, volta o texto lá. Por isso, lá diz assim que pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível, que é o Senhor. O universo foi criado por Deus, e aquilo que nós vemos foi criado por aquilo que nós não vemos. Por isso fé é essa certeza daquilo que eu não enxergo, daquilo que eu não toco. Certeza, meu irmão, não é expectativa, é certeza. Muitas vezes a gente fala: eu tenho fé. Não, às vezes eu tenho expectativa, que é diferente de fé. Outra passagem lá em 2 Coríntios fala assim: olha, nós andamos na fé e não na visão. Nós andamos na fé, porque vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. Lá em 1 João capítulo 5, versículos de 3 a 5, diz assim, ó, põe lá, que eu acho que o texto de vocês aí está um pouquinho diferente. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Olha só, seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Todo filho do Pai eterno pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Nossa fé nos dá crédito, nos valida, nos faz vencer. Quem pode vencer o mundo? Vamos ler junto? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de... Somente quem crê. Sem fé você não vence, não. Sem fé o mundo te ilude. Você fica andando em volta de si mesmo, porque você acredita em você. Você acredita em pessoas. Você acredita, como eu sempre digo, é na carne, no sangue. Eu creio é no meu Senhor. É Ele que valida a minha fé. É nele que eu venço o mundo. Lá em Hebreus, no capítulo 11 também, no versículo 6, diz assim, olha, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. O Senhor existe e recompensa os que procuram aprofundar, ter intimidade, conhecê-lo melhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, o poder da fé está exatamente nisso. Crer no Senhor, na sua existência,
não ter expectativa, ter intimidade com Ele. Os profetas eram conhecidos por terem intimidade com Deus. Por isso é que eles falavam em nome do Senhor. Os verdadeiros profetas, não os falsos. Tanto que eles diziam assim: assim diz o Senhor. Aí já joga para primeira pessoa do singular. Eu, o Senhor teu Deus, te digo, e assim por diante. Ele fala em nome de Deus, como porta-voz de Deus. Outra passagem de Mateus, capítulo 17, de 18 a 21, vai dizer assim: Jesus então deu uma ordem, o demônio saiu, e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Eles não estavam conseguindo tirar um demônio de um menino, de um garoto. Então Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eita, olha só. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vamos lá. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Gente, vocês acham que a palavra de Deus é mentirosa? Por que a gente então não tem essa fé que Deus pede que a gente tenha? Hein? O que vocês acham? Hã? Por quê, né? O mundo vai ofuscando o coração, a cabeça da gente de tal maneira que a gente vai perdendo o foco em Deus. A gente sabe que isso é verdade. Deus não mente. O Senhor não quer nos ensinar coisa errada. Ele não é psicólogo para dizer para nós que a gente tem que ter autoafirmação, que a gente tem que pensar positivo. O Senhor não faz esse caminho conosco, Ele fala a verdade. E a verdade é essa: se você tiver fé, você pode fazer tudo. Agora, a pergunta é: você usa o poder da sua fé? Você usa da grandeza da sua fé? Porque você é batizado, você é mergulhado no Espírito de Deus, você tem autoridade sobre o mal, o maligno. Você tem condições totais de colocar sua confiança somente no Senhor. Mas por que a gente não coloca? Ela estava com câncer no intestino, está dizendo aqui, ó. E depois que ela começou as novenas, passando água benta, hoje ela está curada, pela graça de Deus. Tá vendo? Tá vendo, gente? Fé. Mas que tipo de demônio? Esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Jesus está falando isso exatamente por quê? Porque a oração, ela te conecta com o superior, com Deus Altíssimo, com o nosso chefão. E o jejum, ele nos abstém de nós mesmos, ele nos faz perceber nossa pequenez. Quanto nós somos carentes, até mesmo do ar, da comida, e por isso nós apagamos-nos para que o Senhor possa crescer. E aí o Senhor realiza a sua obra. Por isso que eu sempre falo nas minhas pregações que a gente nunca vai conseguir nada com orgulho, com raiva, com mágoa. Você nunca vai conseguir ser feliz se você fica guardando rancor no seu coração, se você acha que é muita coisa.
Você acha que isso é muita coisa? Tem gente que acha. Talvez a gente aqui não. A gente tem uma noção real de nós. Mas tem muita gente vaidosa demais, autossuficiente. Tem muita gente má, que deixa muito mais o demônio guiar seus passos do que o próprio Deus. E isso eu já vi plenamente. E o demônio tenta a nossa vida de tal maneira que ele quer ofuscar a nossa fé. Por isso ele traz tantas provações para a sua vida. E Deus permite, Padre, que a gente seja provado? Permite, para que você possa mostrar que você tem fé. Para que você possa demonstrar a sua fé. Para que você na provação possa saber que sem mim nada podeis fazer. Lá em Efésios capítulo 2, vai dizer assim, olha, põe lá. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. Isso não vem de vocês. Mas é um presente dado por... A salvação não é resultado do meu esforço, do esforço de vocês. A salvação é bênção de Deus. A salvação é graça de Deus, é presente do Senhor. Por isso, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Você pode perder a salvação na sua vida. Você pode perder. Você pode errar na sua vida. Você pode se afastar de Deus, mas Deus não se afasta de você. Olha que interessante, meu irmão e minha irmã. Eu me afasto do Senhor quando eu peco, quando eu erro, quando eu caio em tentação, quando eu deixo de buscá-lo na minha vida, quando eu não coloco o Senhor à frente dos meus projetos, dos meus empreendimentos. Mas o Senhor está ali. Por isso que Isaías vai dizer, buscai o Senhor enquanto Ele está perto, invocai-o já que Ele se deixa encontrar. Isaías capítulo 51. Por isso, vamos lá para o próximo. Lá em Lucas 17. Se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, isso nós já falamos, né? Vocês poderiam dizer essa figueira brava. É porque é outra leitura. Arranque-se pela raiz e vá se plantar no mar e ela obedeceria. Eu gosto muito de uma passagem que fala, você pode dizer a uma moreira. Por que Jesus fala da moreira? Porque a moreira, ela tem raízes profundas. Então é muito difícil de você arrancar uma moreira pela raiz. Você normalmente vai arrebentar metade das raízes dela. E eu julgo as raízes, e a palavra de Deus também quer dizer isso, tenho certeza, que são as raízes das coisas da nossa vida. Quantas raízes você deixa na sua vida com as vivências, os problemas, os traumas? Quanta coisa você vai criando na sua vida e que gera raízes profundas? A gente aqui no Brasil diria o eucalipto, né? O eucalipto tem raiz que vai lá quase no lençol freático. Mas você poderia dizer a essa moreira, arranca-te daqui, e ela se arrancaria desde as suas raízes e se plantaria no mar. A fé é capaz de arrancar o mal, não que a moreira seja o mal, mas a fé é capaz de arrancar o mal pela raiz. Então ninguém pode ficar dando desculpas do seu passado e dizer que eu sou assim porque fui criado assim. Ninguém pode dar desculpa. Você pode dar desculpa para os outros, para Deus não. Pode dar desculpinha para qualquer um, menos para Deus. Você pode dizer, olha, eu sou assim, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou irritado mesmo, eu fui educado assim na minha vida, eu passei por isso tudo, agora você também vai passar. Eu posso ser aquela pessoa que eu quiser ser na minha vida, desde que eu seja um homem de fé. E tudo isso, meu passado, as coisas ruins que eu já vivenciei, os traumas, eu posso arrancar tudo isso pela raiz, profundamente.
Eu posso tirar da minha vida todo aquele passado que me desgostou e que muitas vezes atrapalha o meu presente e a minha perspectiva de futuro, sim. Crê, meu irmão. Crê. E você será abençoado. Crê e isso tudo será arrancado. Padre, eu tenho uma dificuldade de tratar esse temperamento meu. Nossa, Mãe de Deus. Padre, eu sou muito inseguro. Padre, eu sou mulherengo demais, não consigo ser fiel à minha esposa. Padre, eu tenho uma dificuldade de conviver. Padre, minha vida dá para trás demais, eu acho que isso é hereditário. Muitas vezes a gente fica imaginando que nasceu no lugar errado, na família errada. Muitas vezes a gente fica imaginando que a vida tirou as oportunidades que a gente poderia ter. Nossa, eu poderia ser uma pessoa bem melhor se eu não tivesse casado com esse coisa aí. Minha vida seria muito melhor se eu não tivesse aí com essa baleia aí, essa megera. E muitas vezes a gente atribui as infelicidades da nossa vida a essas escolhas que a gente faz. E a gente não progride, não progrede, como diz o goiano. A gente não cresce, não desenvolve, não vai para frente, porque a gente fica amarrado. Meu irmão e minha irmã, na fé você alcança sentido, você cura feridas, você se salva nesse mundo. Por isso, crer no Senhor acima de tudo. E o mal vai te obedecer. Você vai ter condições de arrancá-lo pela raiz, se você assim desejar. Amém? Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, todos cantando, bem bonito. Meu Senhor e meu Deus, Meu Senhor, meu Senhor e meu eu Deus, creio, mas aumenta a minha fé. eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, uma fé nova. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. Testemunhada no amor pelos irmãos. É isso mesmo. Todos juntos, cantando, bem bonito. Dá-me uma fé viva. Bem bonito. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada. Testemunhada no amor pelos irmãos. Amém, gente. Olha só. Lá em Romanos 10, 17 vai dizer assim: logo a fé provém da pregação, ela entra pelos ouvidos. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação de Jesus. Você não ganha a fé só como dom de Deus, mas você aprende a tê-la. Ela é dom de Deus, é presente, mas você aprende a fazê-la grande em sua vida. Por isso, ouvir a palavra, rezar, estar na presença de Deus
faz com que a sua fé realmente seja valida na sua vida. Lá em 2 Timóteo 4, 7 a 8, vai dizer assim, ó: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim. São Paulo falando no final da sua carreira, escrevendo a Timóteo: conservei e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Crer no Senhor. No final, meu irmão e minha irmã, nós vamos ter arrependimentos em nossa vida, mas o maior deles vai ser de não ter feito da nossa fé nosso escudo, nossa força, para sermos pessoas melhores, convertidas e transformadas. Porque a preguiça tomou conta, o desmanzelo, a falta de zelo com as coisas que Deus nos concedeu. Por isso, usar a nossa fé é o bem maior que nós realizamos, não só nós, mas a nossa família, ao mundo todo. Lá em Gálatas, no capítulo 2, vai dizer assim: eu vivo, mas não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Olha só, eu vivo, São Paulo dizendo para os Gálatas, mas não sou eu que vivo. Nós temos que chegar a esse ponto na nossa vida, viu? De dizer, não só para as pessoas, mas chegar a essa conclusão na nossa história. Cada vez eu me converto, a minha fé é tão maior, tão provada, tão testificada, que a minha vida vai se transformando numa osmose. Osmose é assim, quando a gente funde duas coisas, né? Faz aquela mistura. Quando Jesus se misturar comigo, eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em... Puxa vida, hein, gente? Padre, mas como é que eu vou fazer? Meu irmão, você sabe. Aliás, para alguns aí é muito difícil o caminho da santidade, porque a gente está tão amarrado no mundo, e o mundo está tão amarrado em nós, que esse caminho se torna muito difícil mesmo. Mas quando a gente percebe que a nossa vida é tão passageira, é um sopro, vou fazer melhor, para demorar um pouco. Quando a gente percebe isso, a gente vai tomando consciência. Eu fico olhando para a minha vida, já tenho 45 anos, 21 de sacerdócio. Não é brincadeira não, né, gente? Amém. 21 de sacerdócio. Aí você olha para a sua vida e você fala assim: nossa, eu já tenho tantos anos, tantos de casado. Como é que está a minha vida? Como é que eu estou realmente vivendo a santidade que Deus pede que eu viva? Como é que eu estou vivendo o meu caminho de fé? Como é que eu estou realmente dizendo: obrigado, Senhor, está valendo a pena viver? Opa! Já pensou chegar a dizer isso, hein? Obrigado, Senhor, está valendo a pena viver. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas provações da minha vida, pelos que me perseguiram e me perseguem. Obrigado, Senhor, pelos problemas que eu enfrento na minha casa. Obrigado, Senhor. Manda mais que eu aguento. Epa! A gente vive reclamando. Combati o bom combate, guardei a fé. Eu quero ver você dizer claramente para Deus na oração sua: Senhor, manda mais. Manda mais que eu aguento. Você tem coragem de dizer isso? Manda mais que eu aguento.
porque eu sou um homem de fé, uma mulher de fé. Deixa chorar, preocupa não, pode ficar de boa, atrapalha não. Choro de menino é bom, que lembra que está todo mundo vivo e velho. Ó, gente, lá no São Tiago, capítulo 2, 17 a 24 e 26, vai dizer assim: olha, portanto a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, ela é morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de obras, de ações. São Paulo vai dizer: como é que você vai ter fé se você não pratica a sua fé? Ter fé só porque você fala eu tenho fé? Não adianta. Eu tenho fé. A fé é provada, é fé viva, é fé testemunhada, como cantou, que bonito, Rodolfo. Olha só, gente, escuta bem o padre, hein? Eu vou lhes mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Quem também crê, gente? Olha lá escrito logo em seguida. Quem também? Não, peraí, calma aí, eu sei que você crê. Lá o que está dizendo lá? Você crê que há somente um Deus? Ótimo. O demônio também. Aliás, o demônio não só crê, ele sabe que ele foi banido do céu. Ele é anjo caído. Olha só, o demônio também crê e treme de medo. Eu tenho fé. Aí vem aquele dizer para nós assim: eu acredito, vou ser salvo porque eu acredito. Tá, você acredita, né? Beleza, você vai para o inferno do mesmo jeito. Só porque você acredita em Deus, achando que você vai para o céu? Você vai para o quinto dos infernos. Não basta acreditar. A fé, ela tem que ser provada, vivida na vida. Ações vividas, ações práticas. Eu creio no Senhor, e a minha vida é vivida porque eu creio, é vivida diferente. Eu sou diferente porque eu acredito. Olha lá, o próprio São Paulo dizendo claramente: os demônios também acreditam e tremem de medo, seu tolo. Vocês acham que o demônio não acredita em Deus? É claro que acredita. E ele é exatamente aquele que acusa, aquele que divide, aquele que se rebela, aquele que tenta nos colocar longe do Senhor, porque ele quer conquistar seu coração antes de Deus, ele quer conquistar sua vida antes do Senhor. Eu vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Lembra que o padre falou agorinha? Como é que ele foi provado na sua fé? Quando ele ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e suas ações agiram juntas. Por meio de suas ações, a fé se tornou completa. A minha fé tem que mudar minha vida, tem que mudar meus sentimentos, tem que educá-los, evangelizá-los. A minha fé tem que mudar meu modo de pensar a vida, de enxergar o mundo, as pessoas. Se eu sou um homem de fé, eu vejo diferente. A fé me traz uma paz que esse mundo não consegue oferecer. Uma certeza de que Deus cuida de mim. Ele é por mim, Ele está comigo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, de 7 a 8, diz assim: quanto a mim, assim aconteceu que... 2 Timóteo, não é isso? 2 Timóteo 4, de 7 a 8. Não, acho que eu que estou errado aqui, peraí. Isso aí é o quê? 2 Timóteo... tá certo. Me confundindo aí, né, Michele? Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé. Não é isso não, Michele. Muda aí. Qual que você estava aí, minha filha? Põe o outro lá, que eu é que me perdi aqui. Tiago 2, né? Assim aconteceu
o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado amigo de... Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio de suas ações. E não somente porque acreditam, porque têm fé. Portanto, assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem ações é morta. Aí lá em Hebreus 10, vamos ver se ela vai fazer igual eu estou falando aqui. Hebreus 10, e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Fé vivida, fé de fidelidade, fé corrigida na vida e, portanto, que não volta atrás. Olha só, meu irmão, lá em Efésios, capítulo 6, vai dizer assim, portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem sapatos de prontidão, para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem proteger de todos os dardos, os dardos que são lançados, aquelas lanças, os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E essa é a nossa dificuldade, orar sempre, orar em todas as ocasiões. O Senhor Jesus chamou os discípulos, olha, fica aí, eu vou rezar um pouquinho ali. Foi lá para o monte, ficou uma hora rezando ao Pai Eterno, pedindo até, afasta de mim esse cálice de dor, mas que seja feita a vossa e não a minha vontade, Pai. Quando voltou, os discípulos estavam dormindo. Vocês não puderam rezar uma hora comigo, não puderam vigiar uma hora comigo? Olha, o espírito pode ser forte, mas a carne é fraca. Cuidem de sua vida, sejam vigilantes, porque a todo momento o inimigo estará à espreita para tentar dissuadi-los do meu caminho. Olha só, gente, para finalizar, 1 Coríntios 16. O que vai dizer 1 Coríntios 16? Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. Amém? Amém. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico, mas te ter é a maior diferença. Seus bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei, se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar, se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou, a tua glória quero conhecer, viver experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer
farei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Amém. Nossa, essa música me fez até pensar na vida agora. Amém. Gente, lá no capítulo 5 de Marcos, deu até uma voada agora. A gente tem que esperar o céu até chegar lá. Ó, capítulo 5 de Marcos, 21 a 43, vai dizer assim, ó. Estou aqui pensando no que eu estava pensando. Marcos 5, 21 a 43, vai dizer assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, Marcos 5, 21 a 43, está errado isso aqui, papai do céu. Aqui, ó. Papai eterno não me ajudou aqui agora. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Vocês sabem o que é isso, né? Hemorragia. A mulher, uma vez por mês, tem uma pequenina hemorragia natural, né? Principalmente antes da menopausa. Essa aqui, ela tinha um problema de fluxo contínuo. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Gastou tudo o que tinha. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás, tocou sua capa. Gente, imagina a história dessa mulher. Imagina a realidade dessa mulher. Essa é conhecida como a história da hemorroíça. É uma mulher que não conhecia Jesus. Ela ouvira falar dele, mas não sabia quem era. E tinha sofrimento na sua vida. Gastou tudo o que tinha. Não tinha mais chance. O médico falou: olha, eu não tenho mais com o que te tratar. Quantas vezes a gente vê pessoas falando isso para nós hoje? Quantas vezes eu escuto pessoas que mandam até cartas dizendo do seu sofrimento, ligam para nós falando da sua dor, da sua angústia. Padre, eu estou num tratamento, está difícil demais. 12 anos tentando curar uma hemorragia. Ela devia ser seca, né? Amarela. Um fluxo sanguíneo constante. E, gente, isso é muito mais do que se apresenta. Para a religião judaica, uma pessoa, o sangue ele é impuro. O sangue não é puro. E principalmente se for um fluxo sanguíneo menstrual. A mulher, como diz Levítico, se ela estiver nos seus dias, ela está impura. Ela é considerada impura. E ela não pode ter nenhum tipo de proximidade com as pessoas. E o Levítico é tão duro em falar dessa maneira que diz que se ela tocar uma cadeira, a cadeira está impura durante 7 dias. E ela fica 7 dias impura. Se ela sentar num lugar, ela está impura. Então, era essa a concepção da religião judaica. A impureza. E essa mulher, além de sofrer uma discriminação total da sociedade, ela ainda padecia da sua própria doença que levava à fraqueza no corpo. Só que a fraqueza dela não era mais só no corpo. Depois de ter tentado tudo, 12 anos, ela já tinha perdido as esperanças. E aí de repente ela ouve falar de Jesus.
ela ouve falar do Senhor. E tinha uma multidão passando ali por perto, e todo mundo acostando-se a Jesus, encostado, empurrando até mesmo. E de repente essa mulher fala: se eu conseguir tocar na aba da sua túnica, eu serei curada. Fé e atitude. Olha só, essa mulher podia ter tido uma atitude de comodismo. Ah, não, será que se eu conseguir tocar? Será que se realmente eu alcançar ele? Não, eu vou alcançar, eu vou tocar. E se eu conseguir fazer isso, eu vou ser curada. Ela não tinha certeza, ela não ia sair batendo em todo mundo até chegar lá. Mas ela falou: se eu chegar, eu serei curada. Ela já determinou isso na sua vida. Ela já proclamou isso no seu coração. E esse é um ato de fé, que não põe dúvida, de uma fé certa. Aquela mulher que nunca ouviu falar de Jesus, ela agora ouvindo falar, ela não só teve fé, mas também esperou no Senhor. E ela enfrentou, gente, ela devia ter feito impuros um monte ali no caminho, né? Porque era uma multidão, ela deve ter encostado em muita gente. Ela foi acabando com o pessoal na impureza, de acordo com a religião judaica. E aí, meu irmão e minha irmã, chegou em Jesus, que já estava sendo apertado pela multidão. E tem uma palavra de Deus que fala assim, ó, lá em Números, no capítulo 15, no versículo 37, vai dizer assim, olha, lá no 37, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que eles e seus descendentes ponham pingentes nas pontas de suas capas, e em cada pingente ponham um cordão azul. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, e também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Quando a gente fala pingente, olha lá, ó, tá vendo? Pingente com um paninho azul, mas é aquilo que a gente chama de... Como é que chama esse negócio que mulher coloca na ponta da nágua? Renda. Isso. Eu já ia lembrar do imposto de renda. Mas a renda, né? Aquela renda que o padre põe na túnica, aquilo ali não é só um enfeite. Aquilo tem uma origem. A barra, né? A barra. A gente poderia usar para nós assim, se eu tocar na barra da túnica dele. Mas isso tem um sentido lá com o Antigo Testamento, no livro de Números, no livro de Números, no capítulo 15, vai dizer assim, olha, quando eu toco na barra, quando eu toco ali naquela renda, quando eu toco naquele pingente, o Senhor mesmo disse, coloquem vocês, homens, isso, para que todos que virem essa barra, todos que virem esse bordado aí, lembrem-se dos meus mandamentos. Lembrem-se dos meus mandamentos. Então, meu irmão e minha irmã, quando ela resolveu tocar na barra, não foi por bobeira. Nossa, eu vou tocar na barra. Não. É um ato de fé muito próprio, até ritual. Eu quero tocar na barra porque eu sei, porque assim eu aprendi na minha fé, que a barra é onde eu lembro que Deus me manda, que Deus me ordena, o que Deus me manda fazer. Então olha só, ela foi, eu quero tocar a aba, eu quero tocar a barra, eu quero tocar ali, aquele pingente, aquela renda do Senhor, e ali me basta. E ela foi com fé, ela foi esperando isso, e ela enfrentou a multidão, e ela não estava de pé não, porque para tocar a barra, a aba de uma túnica, em pé você faz isso? Eu não consigo. Você tem que se ajoelhar, baixar, você tem que se inclinar.
E foi o que ela fez, olha, ela se ajoelhou e conseguiu tocar na aba da túnica do Senhor. E naquele momento, olha só a parte mais bela, aquela mulher foi curada por dentro. A palavra de Deus é belíssima em dizer isso. Aquela mulher foi curada por dentro. Lá no meio da multidão, ela tocou a roupa. Se eu apenas tocar a capa da roupa dele, a ponta da roupa dele, eu ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer. E ela teve a certeza que estava curada. No mesmo instante, Jesus parou. Por que Jesus parou, gente? Porque ele sentiu uma força saindo dele. Mas aí todo mundo faz uma pergunta para ele, que é aquela retórica que nós também fazemos: Senhor, mas todo mundo está tocando no Senhor? Mas ninguém estava tocando em Jesus com fé. Tocou com fé. E por isso ela foi valida no Senhor. E o sangue parou de escorrer. E ela devia estar muito com vergonha, porque a roupinha dela devia estar suja. Ela estava ali no meio, sabendo que ela era considerada impura, marginalizada. Nunca ia poder ter nenhum tipo de vida social. 12 anos, gente. 12 anos sofrendo. E naquele momento, naquela atitude, a vida dela se transformou. Ela não foi somente reintegrada na sua dignidade pessoal, ela foi reintegrada também na sua dignidade social. Ela voltou a ser uma pessoa de todos, para o bem de todos e todos para o seu bem. Jesus reintegra as pessoas. Agora, ela teve uma atitude. Ela não ficou ali pondo dúvida. Essa atitude dela que fez valer a vida dela. Foi a atitude dela que realmente... Imagina se ela tivesse se deitado na cama. Ah, não, eu não vou não. Não vou fazer nada não. A gente tem que ter ação, gente. Nossa fé tem que fazer a gente agir. Você quer emagrecer? Se você não fizer exercício, não adianta. Não tem esse negócio que puxa do ar, né? Tem gente que fala assim: ah, eu tenho dificuldade de emagrecer. Você tem dificuldade de parar de comer, né? Não é? Tem gente que fala: ah, eu passo na frente de um pit dog e parece que a hora que eu respiro aquilo já entra em mim com caloria e tudo. Não, você parou ali, você só esqueceu, deu um branco. Você parou ali e comeu um X tudo. Quer emagrecer, você tem que parar de comer. Eu estava engordando, estava ficando gordo. E resolvi, depois da festa de Trindade, eu falei: agora eu vou fazer um propósito na minha vida. Vou parar de jantar. Você tem que ter propósito na sua vida. Vou parar de jantar. Ficar comendo arroz com carne seca, e eu achava bom fazer aquilo à noite. Você não tem mulher, meu filho, você vai dar um jeito de fazer um arroz à noite, né? Eu tô ali, eu tenho que, né? Aí eu faço um arroz lá, e os irmãos, os padres lá, a gente come tudo junto. Aí de repente você começa a ver que a barriguinha está crescendo, a autoestima está indo, você começa a achar ruim, começa a achar que é a idade, aí depois você percebe que é a falta de disciplina. E aí você vai percebendo isso e vai perguntando a você mesmo: você quer ou não quer? Não adianta nada. Então às vezes a gente tem que se esforçar mesmo. Eu fui lá, procurei um médico que cuida dessas coisas aí, e falou para mim assim: olha, quando você levantar, a melhor coisa é você fazer exercício de manhã, que você já acorda pro dia. Depois que você almoça, não deita não. Uai. Não deita não. Se você almoçar e fizer 15 minutos de uma esteira, já é bom demais. Você vai emagrecer com a beleza, porque faz o seu, metabolismo. Atitude, gente. Atitude de vida.
Esse negócio aqui não servia para mim não, ó. Eu punha, ficava aqui, um botão aqui e outro aqui, ó. Agora tá frouxo, graças a Deus. Disciplina. Disciplina para rezar. Ah, padre, eu não estou tendo tempo. Minha vida é muito corrida. Eu não estou dando conta de ir para a missa, não. Mas você tem condição de ver jogo do Flamengo? Do Corinthians? E você fica ali 1h30 sem intervalo, né? O intervalo é de quantos minutos? Vocês todos sabem, né? Bonitões. É 1h45. Se não tiver, pênalti, prorrogação. A gente não fica 2 horas ali por conta disso. A perder a sua fé ou arrefecê-la, né? Apagá-la, é uma decepção na forma que Deus agiu na sua vida. Muitos acreditam que depois de um tempo eles estiveram na igreja, eles pediram tanto, eles se esforçaram tanto e de repente vem uma doença. De repente vem um problema na vida tão grave, tão sério e fala, puxa, eu estava aí. O que eu estou dizendo, gente, não é que a pessoa tem razão não. Estou dizendo é o que acontece. É estatístico isso aí. Muita gente fala, não, eu não alcancei a graça que eu queria. Tratou Deus como se fosse um supermercado. A igreja como se fosse um supermercado. Eu estou aqui, o senhor toma lá, dá cá. Muita gente pensa assim. E a gente fraca. É gente que é muito interesseira. A fé não é interesseira. A fé é desprendida, é altruísta. Por isso ela acha que tinha uma boa fé, mas ela não tinha, ela não era arraigada. Ela não tinha raiz. E tem uma última coisa que eu elenco com vocês aqui. Muita gente perde fé por causa desse mundo, com tanta filosofia, com tanta teoria, com tanta teologia, com tanta forma de falar de Deus, com tanta maneira de acreditar em Deus, que as pessoas falam assim, vem cá, qual que é a verdade mesmo? Muita gente perde o sentido da sua vida porque escuta tantas vozes de tantos pastores e acabam se perdendo. Quem fala mesmo a verdade? Eu aprendi uma coisa na minha vida com um santo. Eu prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. Eu prefiro errar em comunhão com a igreja que Cristo fundou do que acertar sem estar nela. A vida é difícil de ser vivida. Escute a voz de Cristo pelos apóstolos na sua igreja. E olha, algumas dicas para vocês, quem puder lembrar dessas coisas depois, para que vocês possam pensar, para que a gente possa refletir, como aumentar a nossa fé, como aumentar a nossa fé no Senhor, para que ela seja poderosa. Primeiro, exercitá-la na vida. Exercite a sua fé, agindo. É aquilo que eu falei para você, não é fé só de esperar, é fé de atitude vivida. Atitude vivida na vida. É fé de ação. Vá em frente, mesmo que a estrada não seja muito boa, seja cheia de buraco, não seja asfaltadinha, lisa, mas ela é boa, a estrada vai chegar lá onde a gente quer. Haja, tenha uma fé de ação. Segunda coisa, o padre está indo rápido, né? Admita que você pode ter dúvidas na sua vida. Não tem problema de ter dúvida em alguma coisa, não. Fale com Deus, inclusive, sobre essas dúvidas. Fale com o Senhor, interrogue, critique até em algumas coisas, mas admita, eu posso ter dúvidas em algumas coisas. Primeira coisa que você não precisa ter medo de ter dúvidas. Algumas dúvidas na sua fé, no seu modo de viver a sua fé. Deus entende a nossa pequenez e a nossa fraqueza. E isso depois, quando confirmado, reforça a nossa fé. Terceira coisa, nunca fale
em fracasso na sua vida. O medo e os ressentimentos negativos, quando a gente tem medo e tem sentimento negativo na vida, quando a gente acha que nunca vai dar certo, que nunca vai conseguir, isso envenena a nossa fé, isso emperra a nossa fé. Para de ter medo, confie mais em Deus, creia mais no Senhor, tenha nele o depósito da sua própria confiança e fé. Não tenha medo e nem sentimento de fracasso no seu coração. Não atrapalhe a sua fé de ser maior. Outra coisa, suporte as dificuldades tranquilamente, de boa na sua vida. A gente muitas vezes é testado na vida, e quando a gente passa nos testes, nas dificuldades, a gente cresce na fé. Não tenha medo de ser testado na sua fé, não. E às vezes você erra, mas a sua fé cresce. Às vezes você bate a cabeça na parede, mas você aprende que não pode bater mais ali. Eu tinha uma cachorrinha que às vezes ela ficava indo, toda vez para perto do tanque lá de água, e toda vez ela caía lá. Teve uma hora que eu falei, agora deixa ela cair, porque toda vez eu ia lá e pegava. Aí deixa ela cair. A hora que ela der uma afogadinha, eu tiro. Ela caiu 2 vezes e nunca mais ela cai naquele tanque d'água. Cachorro aprende, a gente não aprende? Então às vezes, gente, a gente tem que bater a cabeça na parede para falar, essa parede é dura, eu não bato aqui mais. Às vezes no sofrimento da vida, decepções que a gente passa por escolhas mal feitas, a gente aprende, a gente cresce. E não tenha medo de errar, não. Não tenha medo de cometer certos erros na sua vida, desde que você cresça, aprenda, que isso faça você uma pessoa melhor. Olha, estude a Bíblia, leia, olhe para Jesus, aprenda na palavra de Deus a sabedoria dos sábios, aprenda a integridade dos íntegros, a justiça dos justos. E olhe para a vida daqueles que querem nos ensinar a crescer, porque já cresceram. E aprenda dali sabedoria para o seu coração, para os seus sentimentos, para a evangelização dos seus sentimentos. Confie em Deus, entre no ritmo dele. Saiba que ele faz coisas no seu tempo, não no meu tempo. Confiança em Deus, meu irmão e minha irmã, é muitas vezes, como eu sempre digo, esperar nas demoras do Senhor. Deus tarda, mas não. Essa frase é válida para a vida. A gente pensa que tarda, porque nós somos apressados. Por isso, entra no ritmo dele. Deus muitas vezes espera que você faça um caminho primeiro para você poder chegar. Ninguém tem jeitinho brasileiro para Deus, não, viu? Não existe jeitinho brasileiro, não tem propina no céu. Não existe forma de você pular etapas para Deus. Existe um caminho que tem que ser percorrido. Existe uma predisposição interior para você alcançar a graça. Não adianta, entra no ritmo dele, não é ele entrar no seu. Faça o melhor da sua parte, Deus fará o melhor da dele sempre. A fé não custa nada, ela não tem valor monetário. Por isso, você vai pagar o preço dela é obedecendo a Deus, é na obediência de cada dia. Creia no Senhor, espere nas suas demoras, obedeça, aceite, e Deus vai te confirmar todo o tempo. Amém, gente? 7 dicasinhas bonitinhas para a nossa vida, né? Vamos passar lá por umas frases que eu escolhi para vocês hoje, só para a gente finalizar. O pessoal da televisão vai me matar. Vamos lá. Vamos ler junto? Que o desânimo e a tristeza sejam sempre vencidos pela fé. Desânimo, tristeza não. O amor torna as coisas mais belas. A fé
A esperança. Lá na frente você vai ver um pouquinho diferente disso aí, mas a esperança, ela faz com que as coisas realmente funcionem. Todos juntos. Toda conquista depende de nossa perseverança, força de vontade e fé. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vamos lá. Agora essa aí eu leio. Se você me pedisse um conselho nesse momento em relação a esse tanto de coisa ruim que tem te acontecido, depois que você decidiu correr atrás de um sonho que aparentemente é impossível de realizá-lo, eu te diria o seguinte: sonho perigoso e frustrante é aquele que está fora da vontade de Deus Mas o que está nos planos dele para nós, não tem vento que leve para longe, nem força que o impeça de acontecer. O caminho é longo, os cansaços chegam, as adversidades surgem, mas nada disso é superior ao trabalhar do Senhor. Seu sonho só não se realizará se você desistir de lutar por ele. Continue, batalhe e não olhe para o que vem contra. Só você sabe o quanto ele significa para você. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. Jesus chamou Judas de amigo, mas não foi por falsidade. É que a falta de caráter de Judas não mudou o caráter de... Deixem falar, deixem trair, continue o mesmo, a mesma pessoa. Não deixa os sofrimentos da sua vida mudar seu caráter não, tá? Obediência a Deus é quando você quer muito fazer algo, mas não faz porque sabe que vai entristecê-lo. É isso mesmo. Se dê conta de como você é abençoado. Amém. É assim que a fé nos parece, um frescor diário de recomeçar, de colocar os pés na vida e saber que vou continuar a caminhada que é necessária para que eu descubra propósitos, sonhos e novas coisas até mesmo sobre mim. Não é necessário melhorar a aparência, adquirir muita cultura, aumentar o salto do sapato, levantar mais o nariz. Precisamos diminuir o barulho, caminhar mais devagar, prestar atenção em quem chega, abaixar a cabeça e colocar a humildade para funcionar. Somos grandes quando somos pequenos. Aquele que tem fé não cai em desespero. Para realizar os seus sonhos, você não precisa de muito. Comece de onde já está, use o que você já tem, faça tudo aquilo que você pode. Foco, onde? Força, fé, amém. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé, amém. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante. Faça de sua fé
a força que está precisando. Amém. O segredo é ter fé em Deus. Que a cada passo que eu der, não me falte força, foco e nem fé. Ponha Deus no início. Ponha Deus no início. Amém. Não se arrependa de nada. Tudo na vida serve como experiência e sempre saímos. Mas é se você tiver fé, né? Sem fé, meu filho, é só fracasso, reclamação. A gente sai mais forte quando a gente tem fé. Todas as coisas terrenas são como água salgada. Fazem aumentar a sede, mas não... Guarda isso, hein, gente? Todas as coisas terrenas são como água salgada. Fazem aumentar a sede, mas não... Se você aumentar suas orações... Acorda, gente, vamos lá. Se vocês aumentarem suas orações... Amém. Quando você diz, eu não vejo saída, Deus diz, amém. Quando Jesus te dá paz, os teus olhos se abrem a uma nova dimensão da vida e você vê solução onde antes só via trevas. É isso mesmo. Amém, gente? Bendito seja Deus. Vamos ficar de pé. Cada um agora faça a sua oração, sua prece de fé. Sabendo do poder da sua fé, confie-se ao Senhor. Quem puder, se você puder também aí na sua casa, você que nos acompanha, feche os seus olhos, um sinal de retidão, comunhão com Deus. Coloque a mão no seu coração e reze profundamente. Senhor, aumentai a minha fé. Dai-me a vossa graça. Eu vos amo. Eu vos louvo. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Dai-me vossa força e aumentai a minha fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas ao Pai Eterno. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe, viu? Obrigado. Boa Romaria a todos. Os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam.